Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade às nossas aulas, hoje resolveremos exercícios propostos naquela lista que nós utilizamos em uma aula anterior. Exercício de dilatação linear, superficial e volumétrico, começando com esse exercício 1 que nos diz o seguinte. Uma barra metálica de 1 metro de comprimento, então já tem o L0, o comprimento inicial, é submetida a um processo de aquecimento e sofre uma variação de temperatura. O gráfico abaixo representa a variação ΔL em milímetros, vai ter que ter conversão de unidades, no comprimento da barra em função da variação de temperatura ΔT em graus Celsius. Então, pessoal, eu tenho um gráfico do ΔL, o quanto ela dilatou, pela variação de temperatura. Eu preciso pegar um ponto exato, vamos pegar esse último ponto aqui, em que a barra sofre um aumento de 1,2 milímetros, quando ela sofre uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. O exercício fala o seguinte. Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do material de que é feita a barra, em unidades 10 elevado a menos 6? Primeira coisa, para encontrar esse alfa, eu preciso utilizar a equação da dilatação linear. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. O ΔL é 1,2 milímetros. Eu vou dividir por 1000 ou multiplicar por 10 elevado a menos 6 para passar para metros. Lembra que 1 metro possui 1000 milímetros. O comprimento inicial, o nosso L0, é 1 metro. O alfa é o que eu quero encontrar e a variação de temperatura é 60. 1 vezes 60, 60. Tá? Esse 60 ele está multiplicando o alfa, ele vai passar dividindo. Alfa é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 60. Lembra, número multiplica número, número divide número. 1,2 dividido por 60, 0,02 vezes 10 elevado a menos 6, o expoente ninguém mexe. Porém, ele quer a unidade 10 elevado a menos 6. Então, eu preciso andar 3 casas com essa vírgula. Ela está aqui, eu vou andar 1, 2, acabou os números, vou completar com 0. 3. Então, é a mesma coisa, o meu alfa é igual a 20, tá? Vezes 10 elevado a menos 6, que era o que ele queria, graus Celsius menos 1, portanto, é a nossa alternativa D. Com isso, finalizamos, pessoal, o exercício 1. O exercício 2 fala o seguinte. O gráfico abaixo mostra o comprimento de um bastão feito de um material desconhecido em função da temperatura. A 0 graus Celsius, o comprimento inicial do bastão é de 200 milímetros. A tabela ao lado mostra os coeficientes de dilatação linear de alguns materiais. Latão, vidro comum, vidro pírix, porcelana e concreto. Eu tenho um gráfico do comprimento L em milímetros, tá? Pela temperatura. Então, vamos pensar o seguinte. Inicialmente, essa barra tem 200 milímetros, o comprimento inicial. À medida que essa temperatura vai aumentando, à medida que eu vou aquecendo essa barra, ela vai atingir, né, um comprimento de 200,1 milímetros, quando a temperatura foi de 100 graus Celsius. Então, a primeira coisa, o exercício fala assim. Com base nesses dados, responda o que se pede. A. De que material é feito o bastão? Justifique sua resposta com cálculos. Então, eu preciso encontrar de que material. Eu preciso achar o coeficiente de dilatação linear para saber qual material que esse bastão ele é feito, né? Então, vamos lá. ΔL é L0 vezes alfa vezes ΔT. Bom, pessoal, eu sei que quando essa barra, esse bastão, né, ele atinge a temperatura de 100 graus Celsius, o comprimento dele passa o quê? Para 200,1. Isso não é o quanto ele dilatou, tá? Antes ele tinha 200. Quando chega a temperatura de 100, ele vai ter 200,1. Então, ou seja, o nosso ΔL é 0,1. Essa foi a dilatação sofrida pelo bastão. O comprimento inicial do bastão, 200 milímetros. O alfa é o que eu quero encontrar e a variação de temperatura, olhando o gráfico, 100 graus Celsius. 200 vezes 100, 10 elevado à quarta, ele está multiplicando o alfa, ele vai passar dividindo. Então, alfa é igual a 0,1 dividido por 2 vezes 10 à quarta. Bom, 0,1 dividido por 2 vai dar 0,05. 10 elevado à quarta eu passo para cima. Ele passa com o expoente negativo. 10 elevado a menos 4. Então, o que eu vou fazer? Eu quero andar mais 2 casas. Então, 1, 2, 4, 5, 6. Então, o alfa é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6, graus Celsius menos 1. 5 vezes 10 elevado a menos 6 é o vidro pírix, tá? Então, esse é o material de que ele é feito, esse bastão ali, tá? E outra coisa que ele pede, qual que é o comprimento do bastão? A uma temperatura de 210 graus Celsius. Ele quer saber o comprimento, né, final do bastão quando a temperatura chegar a 210 graus. Primeira coisa, eu preciso saber o quanto ele vai dilatar. ΔL, L0 vezes alfa vezes ΔT.
O L0 é 200, o meu alfa eu encontrei, 5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 210. 200 vezes 5 vezes 210 vai dar 210.000, repete a base 10 elevado a menos 6. Vou mandar 6 casas para acabar com esse expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o meu ΔL é 0,210 milímetros. Essa vai ser a dilatação quando a temperatura atingir um valor de 210 graus Celsius, mas ele quer o comprimento final. Para calcular o comprimento final, basta somar o comprimento inicial mais o quanto ele vai dilatar. O comprimento inicial é 200, mas ele vai dilatar 0,210. O comprimento final desse bastão vai ser de 200,210 milímetros. Tá bom, pessoal? Então, essa era a resposta do item A e essa era a resposta do item B. Com isso, finalizamos os exercícios de dilatação linear. Próximo vídeo, dilatação superficial.